Boa tarde. Meu nome é Lucinda Oliveira Caetano, eu sou doutoranda em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e no âmbito de um estágio doutoral que fiz no ProURB da FAU da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tive o prazer de conhecer e trabalhar com meu supervisor, o professor Rodrigo Curi Paraíso, que acabou por se tornar coautor no artigo e nesta apresentação. Nós vamos falar basicamente sobre a participação pública na gestão urbana e o papel das universidades. Aqui apresentamos uma pequena estrutura que servirá quase como uma baliza do percurso que iremos seguir. Os objetivos, a metodologia, o contexto, a revisão crítica literária, os casos de estudo, os resultados, as conclusões e os agradecimentos. Os nossos objetivos nesta pequena investigação foram basicamente analisar a participação pública nos processos de gestão-regeneração urbana e avaliar o papel das universidades públicas enquanto atores de mediação preferenciais nesses processos participativos. Como metodologia, utilizamos uma análise crítica comparativa de casos de estudo, ou seja, nós identificamos casos de estudo que foram publicados por outros investigadores e fizemos uma análise comparativa tentando encontrar, as questões de investigação que nos levaram a esta abordagem. Ou seja, encontrar semelhanças e diferenças em um eventual fio condutor nos dois contextos, brasileiro e português. Em termos de contexto, nós deparamos com uma situação de algum modo paradigmática. Por um lado, estamos a viver, a sociedade ocidental vive nas democracias neoliberais, onde os grandes grupos econômicos acabam por ter um domínio tão grande que o Estado provedor, o Estado que deu os direitos sociais acaba por ficar um pouco apagado, e inclusive em situações concretas a retirar esses direitos sociais adquiridos em prol das crises econômicas. É uma democracia onde a cidadania ativa cada vez é mais difícil e resume-se basicamente ao voto nas urnas. E, por outro lado, a viver uma situação de sustentabilidade das cidades superpovoadas, os recursos naturais finitos, problemas na natureza gravíssimos, como as alterações climatéricas, e nós a termos que lidar, com essa dualidade, aumentar a cidadania para conseguirmos, então, ter cidades mais sustentáveis e mais democráticas. Já dizia o secretário da ONU, que vai haver este ano, neste mês está em Quito, a terceira conferência da Organização das Nações Unidas. Nossa luta pela sustentabilidade global será basicamente vivenciada nas cidades. Cada país acaba por encontrar o seu instrumento, para trabalhar essa questão, para solucioná-la. No caso do Brasil, chamamos a atenção para o Estatuto da Cidade, enquanto estratégia que promovia a participação direta do cidadão. No caso de Portugal, temos um documento estratégico recente, publicado o ano passado, Estratégia Cidades Sustentáveis, em que, no fundo, também aponta para esse desenvolvimento sustentável, a governança, a análise territorial nas suas várias dimensões. E quando falamos de governança, acabamos por estar a falar de um conceito tão abrangente, num espectro tão amplo que vai desde governança como atividade de governar, no caso de Dantial,
até o oposto do outro extremo do Kahneman, que fala da governança como universo, como de todas as concessões teóricas sobre o ato de governar, passando por outras definições intermédias, como a do Crespo, que fala da governança como uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão, ou como Michael Wall, que no fundo analisa enquanto relação nas suas estruturas tipológicas. Aqui apresentamos, no fundo, o quadro, digamos, referencial que nós utilizamos quando estamos a falar de governança. Por um lado, as 4 dimensões que a revisão crítica literária nos fornece, determinados autores a veem vinculada à política e a políticas públicas, outros a políticas de base local e associativismo, uma terceira corrente vê como planeamento estratégico e urbanístico, e uma quarta como nova gestão pública ou trazer para a administração pública os valores da governança empresarial, ou seja, resultados, transparência, o direito à voz do consumidor, e aí entramos na questão do consumidor, mas eu acho que a cidadania é mais do que ser consumidor. E, por outro lado, temos um modus operandi da governança, ou as tipologias, esta grelha tipológica de Michael Wall, que ele criou quando fez o seu estudo sobre os países, sobre os estados que terão entrado na Convenção de Biodiversidade da ECO 92, onde ele acredita que há 4 tipologias de governança: hierárquica, mercado, redes e comunidades, e quanto mais próximo da hierarquia, maior é o controle do Estado, quanto mais próximo das comunidades, menor o controle, mais a própria autorregulação. O importante é definir exatamente o que para nós é governança territorial e o que é regeneração urbana. Governança territorial, acreditamos que será sempre, ou terá que estar sempre, vinculada a uma governação transparente, com participação pública ativa, em parceria com os agentes econômicos e a sociedade civil, mas coordenada pelo Estado e sem descurar a primazia do bem público, que muitas vezes fica aliado das políticas públicas quando elas estão a ser operacionalizadas por outras questões, incluindo a crise econômica. Por outro lado, a definição de regeneração urbana, que é tão variável, inclusive de país para país, nós aqui queremos balizá-la, regeneração urbana, que no fundo seria a reabilitação urbana integrada, acrescida das outras componentes não físicas, ou seja, sociais, culturais, econômicas, e a própria reabilitação urbana integrada, ela, no fundo, reporta-se, de acordo com os atuais documentos, a uma reabilitação que se preocupa com o espaço público em articulação com o privado e que essa área reabilitada dialogue e se articule com a restante cidade. Aqui nós temos um quadro sumário da participação pública no Brasil e em Portugal, em que nós vemos que a participação social pode ocorrer tanto num país quanto no outro, de diversas maneiras, ou em organizações não governamentais, ou em grupos de debates políticos regionais, ou através de associações populares, ou pela sociedade em geral. O que varia acabam por ser as instituições dessas estruturas de governança. No Brasil, através do Estatuto da Cidade, foram criados os conselhos gestores em todas as instâncias da federação. Em Portugal, esses conselhos locais eles ocorrem muito setorizados a nível da ação social ou da educação, mas não há de todo tradição nem sistematização a nível nacional. Em Portugal, a participação pública acaba por estar muito vinculada à legislação, ou seja, aos instrumentos de gestão territorial que definem a audiência prévia. Mas essa audiência acaba por ser tão pouco visível, tão pontual,
que quase inexiste essa participação pública na construção das políticas públicas, via de regra. Evidentemente, há sempre exceções boas. O que nós aqui queremos, de fato, analisar e sensibilizar, digamos assim, aos investigadores é a importância que nós vemos nas universidades como instituições mediadoras alternativas. Aqui estão os nossos casos de estudo. Nós escolhemos 4 casos de estudo, 13 no Brasil e 1 em Portugal. Os 3 primeiros têm a ver com favelas entre aspas, né? Comunidades com uma população fragilizada, a favela do Gato em São Gonçalo, Porto de Capim em João Pessoa e a Vila Autódromo. Todas elas, dessas três, todas tinham o mesmo problema, que eram comunidades ameaçadas de remoção, ou porque iam passar em infraestruturas viárias, no caso da favela do Gato e na Vila Autódromo, ou porque o centro histórico que estava próximo queriam reabilitar e espetacularizar o centro histórico, e essa comunidade favelizada, de alguma maneira, não estava a contribuir com esta imagem espetacular que se pretendia. Em todos os casos, a gestão dessa participação acaba por ser feita pelas universidades, mas, no caso de Porto de Capim, quem contactou a Universidade Federal da Paraíba foi o Ministério Público. Mas todas elas dialogavam com a Associação de Moradores dessas áreas. No caso de Portugal, na vertente sul de Odivelas, nós temos uma situação ligeiramente diferente. Estamos a tratar de uma área urbana de gênese legal, mas que passou por um processo de transformação fundiária, foi sujeita a uma operação de loteamento e, de fato, tem infraestrutura, só não está legalizada, entre aspas, ou seja, não foi feito o devido licenciamento na entidade responsável, no nosso caso, Câmara Municipal de Odivelas, que seria o equivalente à prefeitura no Brasil. E aí a universidade é contratada diretamente pelo município de Odivelas para coordenar este processo participativo no âmbito das parcerias para a regeneração urbana, que era uma política pública de reabilitação urbana associada a um fundo de financiamento europeu. Aqui estamos só a mostrar as imagens dos casos de estudo, aparentemente são recentes, foram tiradas esta semana do Google Maps. Aqui está a favela do Gato, em Niterói. Porto de Capim, em João Pessoa. Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, que conseguiu permanecer, mas hoje já lavou. E a vertente sul de Odivelas, constituída por 5 bairros, e aqui nós vemos os 5 bairros acontecendo. E chegamos, então, aos resultados. E, em termos de resultados, o que nós observamos é que os objetivos de cada um desses projetos da parte das universidades eram diferentes. No caso do projeto Pendotiba ou da favela do Gato, a preocupação era a consciencialização dos alunos para o papel social do arquiteto. No caso do projeto do Porto de Capim, era a elaboração de um plano urbanístico articulando os interesses conforme solicitado pelo Ministério Público. No fundo, a universidade aí estava a tentar articular e compatibilizar os interesses da comunidade com os da prefeitura. No caso do Plano Popular de Vila Autódromo, que foi chamada, as duas universidades foram chamadas, a UFRJ e a UF, no fundo, para conseguir ajudar a comunidade a provar à prefeitura que era possível criar a linha do BRT de apoio às Olimpíadas em 2016 sem retirar a comunidade. No caso da parceria para a regeneração urbana da vertente sul de Odivelas,
O que os investigadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa objetivavam, no fundo, era definir uma metodologia do processo participativo proativo, né, em parceria com as comunidades, com a sociedade em geral, no âmbito das políticas públicas de regeneração urbana. Portanto, a metodologia e a abordagem era diferente de acordo com os próprios objetivos, que eram diferentes. No caso do projeto de Pendotiba, partia de uma concepção de habitação na sua articulação com a cidade, com a propriedade, e da importância da participação pública para empoderar as comunidades nessa luta, digamos, pelo território ou nessa luta por criar uma cidade mais justa e participativa. No caso do projeto Porto de Capim, a metodologia era basicamente isso, era a participação e o planeamento integrado para conseguir compatibilizar interesses diferenciados. O plano da Vila Autódromo também tinha uma metodologia muito próxima ao projeto do Porto de Capim. Era criar um plano que conseguisse compatibilizar esses interesses diferentes. No caso da parceria para a regeneração urbana, partiam do conceito da arena social como ferramenta de leitura dos processos urbanísticos e de uma abordagem multidisciplinar. Os resultados, no caso do projeto da Favela do Gato, ou do Pendotiba, e do projeto Porto de Capim, do Plano Popular da Vila Autódromo, acabam por ser positivos. Eles conseguiram, de fato, o que a partida a comunidade queria, ou seja, mantiveram-se, houve a manutenção, não foram removidos, e conseguiu haver uma compatibilização entre os interesses das prefeituras e das comunidades com a alteração dos traçados que impediam ou dos próprios objetivos, digamos, do plano de reabilitação, no caso do Porto de Capim. No caso de Português, também foi interessante porque houve a experimentação de modelos participativos com os vários atores sociais e experimentou-se um modelo de participação proativa. A finalização acaba por não ficar completamente concluída, no caso da Pendotiba, porque houve uma mudança dos governos e a posse da terra não passou para todos, mas começou-se o processo. No caso do Porto de Capim, o plano não foi implementado, mas a comunidade também não foi removida. A Vila Autódromo funcionou, o plano, como bandeira reivindicatória. Houve a alteração do traçado e a manutenção, a permanência da vila, que é muito importante. No caso da parceria para a reabilitação urbana, apesar do processo ter sido feito e ter trazido, evidentemente, vantagens, né, que mais não fossem experiências nessa participação proativa, mas também verificou-se a fragilidade dos processos participativos devido aos conflitos de interesses. O que nós podemos tirar desta análise, e aqui aplicando a tabela tipológica do Michael Wall, que fala em hierarquia, mercados, redes e comunidades, é que nos 3 primeiros exemplos, estudos de casos de estudo brasileiros, vê-se nitidamente a ausência dos agentes econômicos nesta mesa redonda, ou nesta negociação, nesta participação, né, dos vários atores. Ela só ocorre no exemplo português, apesar de todas as fragilidades e da dificuldade em articular os vários interesses. Mas nós acreditamos que, de fato, as cidades serão mais humanas e mais participativas, e mais participativas, quanto maior for o número de atores envolvidos. Ou seja, é a própria definição de democracia e de cidadania que nós vinculamos. E, por outro lado,
percebe-se o quão notável é a contribuição das universidades nestes processos colaborativos, justamente por estarem fora dessa estrutura de governança tradicional. Elas acabam por ser um pilar fundamental nesta conciliação dos interesses divergentes. Enfim, só nos restam agradecer, primeiro que tudo, a vocês pela paciência de me ouvirem, ao ProURB e a sua coordenadora por ter dado apoio às investigações, à Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, por ter permitido e viabilizado este estágio doutoral, e à Fundação de Ciência e Tecnologia por estar a financiar esta investigação. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Esses são os 3 temas tratados. Eu acho que vale a pena que as investigações se debrucem sobre estes temas que consideramos atuais e que é o futuro do século XXI, no nosso ponto de vista. E pronto, terminamos aqui com estas imagens representativas dos nossos casos de estudo. Em cima vemos Odivelas e embaixo as três áreas que foram intervencionadas. Muito obrigado e boa noite.